Com a reta final da temporada se aproximando, se aproxima também o término de contrato do centroavante peruano Paulo Guerreiro, que aos 38 anos ainda não divulgou onde jogará no ano de 2022. A direção do Internacional também não fala muito sobre o assunto, mas o diretor executivo de futebol, Paulo Brax, deu uma informação importante que pode nos ajudar a entender muita coisa do que está se passando no vínculo Guerreiro e Internacional durante uma entrevista na Rádio Grenal hoje pela manhã. Eu explico tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre Paulo Guerreiro e sobre a possibilidade de renovação contratual dele para a próxima temporada, que sempre foi uma possibilidade pequena. Eu já trouxe aqui que o Guerreiro, pelo alto salário que tem, ele está no topo de listas de possibilidade de saída para a próxima temporada. Ele ganha atualmente R$800 mil por mês, um valor que o Internacional não pretende pagar no ano de 2022. E por conta disso, a única possibilidade da permanência dele em Porto Alegre, da permanência dele no Beira-Rio, seria através de uma redução salarial. E que isso, nesse momento, não estava sendo tocado entre as partes, entre o Internacional e entre o Paulo Guerreiro, porque o jogador afirma estar focado na sua recuperação, na volta dele ao futebol, em fazer uma boa temporada, até para poder ter algum clube interessado nele que pode valorizar o seu passe na temporada de 2022. Só que hoje a gente teve uma declaração do Paulo Brax, ou uma explicação do Paulo Brax em relação a um tema que eu julguei muito importante para que a gente pudesse jogar uma luz a respeito do que pode acontecer entre Paulo Guerreiro e entre Internacional. E essa fala do Paulo Brax, ela foi em uma entrevista para a Rádio Grenal, hoje pela manhã, no programa do REC. Estava o REC, o Flávio Dalpisol e o Nicolas Wagner. Eles entrevistaram o Paulo Brax. E em determinado momento, o REC questionou ao Paulo Brax sobre a possibilidade de redução salarial do Paulo Guerreiro. E o que o atacante peruano pensava disso? Se esse era um dos problemas que poderia encaminhar a saída do Guerreiro do Internacional, o fato do jogador não aceitar uma redução salarial. O Brax disse que não, que esse assunto ainda não estava tocado, mas ele disse que é muito complicado reduzir o salário de um jogador no Brasil por conta da legislação trabalhista. E essa explicação do Brax ela é muito importante, tanto que eu separei o áudio e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o que disse o Paulo Brax quando questionado sobre a possibilidade de redução salarial do Paulo Guerreiro. Ouve aí. Não é isso. É difícil baixar salário, né? Hoje no Brasil tem uma legislação muito dura em relação à redução salarial. Mesmo num contrato novo? Mesmo no contrato novo. Sim, mas como na carteira... muito entendimento da Justiça do Trabalho quando há alguma demanda nesse sentido que caracteriza a chamada unicidade contratual. Então, quando um contrato termina e o empregador faz um novo contrato com o empregado com bases menores, pode considerar redução salarial numa eventual demanda. E a jurídica? Mas é claro... E a parte da pessoa jurídica? Oi, desculpa. E a parte da pessoa jurídica, porque tem o da carteira, que é a legislação trabalhista. Sim. E mas as duas verbas, elas são consideradas de natureza de vínculo empregatício, né? De vínculo de trabalho, de relação laboral, né? Mas não é o caso. A gente vai conversar no momento oportuno, que seja de interesse do clube, do atleta, do staff do atleta, permanecer ou sair. Isso acredito que não vai ser uma decisão por agora. É um atleta de seleção, vai ser convocado novamente, possivelmente agora nas eliminatórias, e a gente tem até dezembro aí para poder fazer uma decisão em conjunto, também respeitando a história do jogador e o currículo dele. Bom, vocês ouviram o que o Paulo Brax falou pro REC, pro Flávio Dalpisol e também pro Nicolas Wagner durante essa entrevista na Rádio Grenal. Ele disse que a legislação trabalhista ela pode interpretar ali na frente uma redução salarial, mesmo que em um novo contrato, de uma maneira ruim para o clube, em eventuais demandas. O que seriam essas eventuais demandas? Caso anos depois, caso o Guerreiro renove com o Inter, com uma redução salarial, depois ele sai do Inter e resolve colocar o Inter na justiça, o Inter pode se complicar por causa disso, porque configuraria uma redução de salário, algo que não é bem visto na legislação trabalhista, e o Inter poderia ter um problema a partir disso. Só que eu vou colocar aqui alguns pontos que vão trazer para você a minha leitura sobre o fato, porque o Brax
trouxe esse assunto e o que esse assunto de fato tem de importância na relação do Internacional com o Paulo Guerreiro. Eu só lembro que o Internacional, em outros momentos, já fez renovações contratuais onde o jogador reduzia salário. É claro que são situações comandadas por outra direção, em outro jogador, em outras circunstâncias. O D'Alessandro, por exemplo. O D'Alessandro, nos últimos contratos dele com o Internacional, ele passou por algumas reduções salariais. O D'Alessandro chegou a ganhar R$1 milhão, algo próximo disso. No fim, ele ganhava algo em torno de 500, porque ele passou exatamente por essas reduções salariais. Se fizeram com o D'Alessandro, por que não fazem com um Guerreiro? O Paulo Brax ele disse que não é exatamente esse o problema e que isso vai ser colocado na mesa com o Guerreiro e com o empresário do jogador. Mas esse tipo de manifestação do Paulo Brax me leva a crer que o Inter não se sinta seguro para reduzir o salário do Guerreiro. E se não se sente seguro para reduzir o salário do Guerreiro, quer dizer que ele não vai ficar. Não fica para a próxima temporada, porque por 800 mil por mês ele não vai ficar, o Inter liberaria esse jogador para ele pegar um outro rumo e o Inter poder utilizar esse valor de 800 mil reais em outros investimentos na folha salarial. Eu acho que essa fala do Paulo Brax ela é um indicativo muito importante de que o Guerreiro de fato não deverá ficar na próxima temporada. A relação entre as duas partes hoje ela está muito boa, entre o Internacional e o Paulo Guerreiro e o empresário do jogador, mesmo depois de todo aquele imbróglio. O Paulo Guerreiro se mostra muito focado, muito dedicado, muito interessado no projeto do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro, quer voltar a jogar para poder disputar uma Copa do Mundo pela seleção peruana, tudo isso está tudo certo. Só que o próximo ano ainda não entrou na pauta, ao que disse pelo menos o Paulo Brax, e deverá entrar ao longo das próximas semanas. Mas me parece que esse assunto já está pelo menos encaminhado. O Inter sabe que não vai renovar com o Paulo Guerreiro, que ele não aceitaria uma redução e que o Inter não se sentiria seguro para fazer uma redução, e o Guerreiro já sabe que não vai ficar no Internacional porque sabe que o valor dele, o preço do salário dele é muito além do que o Inter pretende pagar para um centroavante de 38 anos na próxima temporada. E aí pode ser que exista esse acordo silencioso entre as duas partes. Aqui eu faço a minha leitura, tá? Eu acredito que o que esteja acontecendo realmente é isso. Pelo que disse o Paulo Brax, o que a gente tem de informação concreta é o Inter não vai pagar 800 mil pro Guerreiro na próxima temporada. E hoje a gente tem de informação concreta que o Inter talvez não se sinta tão seguro assim para fazer a redução salarial desse jogador. Se não se sente seguro para fazer a redução salarial, ele não fica. E essa é a grande tendência, o grande encaminhamento do momento em relação à situação do Paulo Guerreiro. Hoje ainda trago mais detalhes, a gente vai entrevistar à tarde o Emílio Papaléu na Rádio Bandeirantes. Vou abordar com ele esse assunto do Paulo Guerreiro e prometo que trago mais detalhes para vocês ao longo do Diário do Inter KTO de hoje, tá? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Beijo!